Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 26 minutos. Desenvolver ações e estratégias para o negócio é uma ação que requer conhecimento variado e multidisciplinar. Na entrevista de hoje, você vai aprender a analisar a saúde econômico-financeira da sua empresa para tomar decisões mais assertivas com quem entende do assunto. E para esse bate-papo está aqui com a gente o Pedro Nogueira, que é especialista em gestão de negócios. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, Camila, muito obrigado. Pedro, para a gente começar, qual que é a importância da gestão de negócios para uma empresa? Olha, uma empresa depende de facto da gestão, não é? E sobretudo, a questão da gestão financeira, muitas vezes ela é esquecida ou negligenciada, sobretudo por pequenos empreendedores ou para pequenos empresários, que acaba dedicando muito tempo ao dia-a-dia da operação e acabam não investindo parte do seu tempo para analisar números e montar estratégias a partir daí. Então eu penso que é um tema muito importante que vocês levantaram hoje e vamos conversar um pouco sobre isso, então. Sim, com certeza. Para a gente dar sequência, a demonstração do resultado do exercício é fundamental na contabilidade, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é a DRE e para que ela serve. Então, a DRE é um dos instrumentos mais importantes na gestão de negócios, tá? Porque ela, no fundo, é um raio-x da saúde financeira do seu negócio. Existe às vezes um grande fantasma em torno do DRE, porque é um instrumento feito por contadores, enfim, que tem algumas coisas complexas, mas na realidade existem soluções bem mais simples, aquilo que nós chamamos de DRE gerencial e DRE operacional, que é bem fácil de imitar e que nos ajuda muito na gestão do nosso negócio e para identificar não só qual a saúde financeira do nosso negócio, para começar, para saber se estamos tendo prejuízo ou lucro, não é? E a partir da análise dos elementos do DRE, definirmos estratégias de como melhorar ainda mais essa saúde financeira, não é? No caso de já estarmos tendo lucro, ou de sair do prejuízo e entrar no lucro. Mas a primeira coisa, enfim, que nem o médico, não é? Primeiro precisa fazer a radiografia para entender onde é que há doenças, ou se as há, não é? E então o DRE é um instrumento que vai permitir fazer isso, tá? O DRE basicamente tem 4 grandes elementos. Um é as receitas, ou seja, o faturamento da sua empresa. O segundo seriam os custos fixos. E o que é que são os custos fixos? Os custos fixos são aqueles custos que você tem independentemente do seu volume de negócios, das suas vendas. Por exemplo, você tem uma folha salarial que você tem que pagar independentemente de você abrir a sua empresa ou não. Você tem que pagar o aluguel, o espaço, enfim, então todos esses custos que você tem independentemente daquilo que você vende entram neste grande grupo dos custos fixos. Certo. Isso que eu ia te perguntar, o que é preciso conter nesse relatório, nessa análise contábil, né? Além dos custos, entra mais alguma coisa nesse relatório? Sim, portanto, entram, primeiro, como eu referi, as vendas, não é? O seu faturamento, e você pode fazer uma análise mensal, semestral, trimestral, então o período de tempo você define. Eu sempre aconselho a fazer uma análise mensal do DRE e depois olhar também no período histórico para tirar mais as conclusões. Mas então, temos esse componente das vendas, esse segundo componente dos custos fixos, se aí cada contas que você tem que pagar independentemente do negócio que você faz, e depois você tem aquilo que são os custos variáveis, que são custos que já dependem do faturamento. Por exemplo, no nosso caso, que enfim, eu sou sócio fundador de uma franquia de alimentação, que se chama Belém Padaria Portuguesa,
E a componente mais importante dos custos variáveis seria o custo dos alimentos que são vendidos na loja. Então, para quem tem uma sapataria, o custo que a pessoa teve para comprar os sapatos para vender. Então, esses são, digamos assim, os custos variáveis. Aí entram também, por exemplo, packaging, não é? As sacolas, caixas que apresentam, etc. São tudo elementos que dependem, de facto, da sua venda. Okay? E o quarto elemento são os impostos. Então, no DRE você passa a ter uma visão completamente global do seu negócio, cobrindo todos os custos operacionais que você tem. No DRE contábil entram questões um pouco mais complexas que nem toda a gente está preparada para fazer, como calcular apreciações, amortizações, custos financeiros, e aí realmente se aconselha a que seja feito por um contador. Mas o DRE gerencial operacional, ele pode ser feito por qualquer empresário. Não é preciso grandes conhecimentos financeiros, nem grandes conhecimentos de contabilidade para o criar. A única coisa que a gente precisa é realmente pôr num papel ou no Excel todos os custos que nós temos na operação da empresa, não é? Tudo aquilo que a gente paga todos os meses e todas as receitas, e a partir daí a gente constrói esse instrumento. Certo. E Pedro, a DRE ela traz mais eficiência e economia na gestão de uma empresa? A DRE por si só, ela é um raio-x, é uma fotografia do que está acontecendo. O que importa é o que é que você vai fazer, quais é que são as estratégias que você define a partir daquilo que essa fotografia está mostrando. Vou dar um exemplo. Você vê que os seus custos fixos estão todos muito altos para o seu volume de vendas. Então você precisa definir quais é que são os itens, a partir daí você define uma estratégia para ver quais itens de custos fixos eu posso atacar com ações e com medidas para baixar esses custos fixos. Porque a palavra fixo, ela engana um pouco, dá a sensação que eu tenho aquele custo independentemente do que aconteça. Não é bem assim. Por exemplo, custo de energia. Se eu deixar o ar-condicionado ligado durante a noite, quando a minha loja está encerrada, eu vou ter um custo mais alto, não é? Apesar de ser considerado um custo fixo. Mas mesmo os custos que são chamados fixos, não é? A gente consegue baixar eles com medidas. Então, eu através do DRE consigo identificar, espera lá, eu tenho um custo de energia muito alto. O que é que eu posso fazer? Posso comprar aparelhos mais eficientes no consumo de energia, posso ver se de facto tendo esse tipo de desperdício com ares e equipamentos ligados quando não seriam precisos, etc. E posso falar da energia, mas posso falar também, por exemplo, de custos do pessoal, do custo da folha. Será que eu tenho um de empregados adequado para o meu nível de faturamento? Será que eu preciso ajustar ou não? Então tudo isso, não é? No fundo, o DRE não resolve nada e ele me ajuda a identificar quais é que são os problemas para eu definir uma estratégia para melhorar a saúde financeira do negócio. A mesma coisa em termos de, por exemplo, os custos variáveis, não é? Que a gente pensa muitas vezes, o custo variável é uma coisa que eu não tenho controle. Se eu vender tenho o custo, se eu não vender não tenho o custo. Não é bem assim. Vou dar um exemplo muito prático, por exemplo, do meu ramo, que é o ramo da alimentação, não é? Das padarias. Você abre a padaria, você abre a loja de manhã, você tem que encher a vitrine com produto. Tudo isso são custos variáveis. Mas se você não tiver nenhum cliente durante o dia, você vai perder todo aquele produto. Então você está tendo um custo variável e não vai ter as vendas que você esperaria ter com esses custos. Então isso faz com que eu possa redefinir, se calhar não vou abrir a loja com tanta quantidade, com menos quantidade, depois ajustando ao longo do dia em função do fluxo. Enfim, isso para dar um exemplo que a gente pode sempre definir estratégias ou todas as linhas do DRE. Um outro tema que surge muito, não só no meu negócio, mas em outros, eu olho para os custos variáveis e digo, eles representam 35% das vendas. Isso é bom ou é mau? Bom, a resposta é sempre depende. Pode ser bom
mas pode ser também que você tenha oportunidades de melhorar o seu lucro vendendo um mix diferente. Por exemplo, aquela velha comparação. É melhor você fazer uma venda de R$100 e que você tenha um custo de 50% de produto, custa 50, você ganha R$50, ou vender R$10, você tem um custo que é só 20%, custa R$2, mas aí você só ganha R$8. Então é assim, você tem um custo variável de 20%, que é baixo, outro você tem um custo variável de 50%, que é alto. Mas na realidade, você prefere vender os R$100 e ganhar 50 do que vender 10 e ganhar 8, não é? Então, você olha para esse componente dos custos variáveis das suas vendas, você pode também identificar oportunidades de melhorar o seu mix de produtos e de apostar mais. No caso do varejo, apostar mais em exposição na loja, desses itens mais caros, que no nosso caso seriam tipicamente produtos de empório, por exemplo. Você vai numa padaria, compra pão, doces e tal, mas uma garrafa de vinho já é um pouco mais regular. Então o que é que eu posso fazer como estratégia para vender mais garrafas de vinho, que é um produto, lá está, mais caro, com um custo variável mais alto, mas que me vai dar um ticket médio bem mais alto e vou ganhar mais grana no final, que no final do dia é o que importa, não é? Porque nós não depositamos porcentagem no banco, a gente deposita reais. Né? O DRE, então, ele serve para você ter aí, traçar estratégias com base em um controle de tudo que acontece dentro da empresa, né? Exatamente. Você ter a tua empresa toda planejada, tudo ali na ponta do lápis, no papel, para que você possa ter o controle de tudo para fazer estratégias, utilizar estratégias mais assertivas, seria isso? Exatamente. E uma coisa que também é muito importante é você identificar qual é que é o ponto de equilíbrio do seu negócio. O ponto de equilíbrio é o nosso break-even, não é aquele ponto a partir do qual você passa a ter lucro. Abaixo do break-even você tem prejuízo, acima do break-even você tem lucro. Você só consegue definir esse valor de equilíbrio, ser o valor de faturamento que te permite operar com uma margem positiva a partir desse faturamento, com o DRE. Sem ele você não consegue saber. Então ele até é muito importante para eu ter um farol do que é que eu preciso vender para não ter prejuízo no negócio. Então realmente é um instrumento muito, muito importante e como eu disse, muitas vezes negligenciado. Então no nosso caso em que lidamos com franqueados, que são vendedores, em primeiro lugar, nem todo mundo tem uma educação financeira que permita trabalhar com conforto estes instrumentos. E depois as pessoas acabam sendo tão absorvidas pelas demandas operacionais do dia a dia, de ir à loja, de cuidar dos pagamentos, pessoal, de fazer as compras. Quem tem uma loja no shopping que fecha às 10 da noite, ainda tem que depois ir para casa e cuidar da família, e então acaba não sobrando tempo para você aceitar cuidar um pouco da retaguarda do seu negócio. Mas que é tão importante porque às vezes você está desperdiçando tanta energia desnecessária nesse seu dia-a-dia tão agitado, quando você poderia fazer coisas mais acertadas, com menos esforço e ganhar mais grana. Mas isso requer de facto você parar, sentar e analisar os números. Com certeza, é uma forma de ganhar mais tempo aí para a sua empresa através da eficiência, né? Pedro, esse papo está muito esclarecedor, mas eu vou pedir uma pausa rapidinho, porque a gente agora vai para um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje com Pedro Nogueira, que é especialista em gestão de negócios. Pedro, vamos voltar aqui à nossa conversa. Para quem ligou agora, né, a televisão, no canal Empreender, explica pra gente como fazer uma DRE.
A gente falou um pouquinho isso no bloco anterior, né? Mas só para contextualizar para quem está ligando a TV agora, como é possível fazer uma DRE eficaz para a empresa? Muito bem. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas imaginam que fazer uma DRE é uma coisa super complicada, que eu preciso ter um contador, e eu preciso saber economia, finanças, fiscalidade. Não é assim. Eu vou ensinar aqui um truque bem simples para você criar uma DRE do seu negócio. Existem dois tipos de DRE que você pode fazer. Chamada DRE por competência. O que é que isto significa? Significa que você vai colocar nessa DRE todos os pagamentos e decidimentos, ou todas as atividades, digamos assim, que aconteceram no período de caso. Por exemplo, eu quero fazer uma DRE do negócio do mês de abril. Então eu vou olhar para abril e vou ver quais foram as vendas que eu fiz, independentemente de quando eu vou receber essas vendas. Por exemplo, se eu fizer uma venda com prazos de recebimento de 30 dias, só vou receber em maio, né? Mas seria uma venda de abril. Se eu fiz uma encomenda de produto em abril, essa encomenda seria também considerada no DRE de abril, mesmo que o produto seja de todos. Isso é o DRE por competência. O DRE mais fácil e que eu aconselho qualquer empresário a fazer, que é simples, direto e rápido, é o DRE por fluxo de caixa. Que no final do dia ele vai ser praticamente equivalente ao outro, sobretudo quando a gente faz em todos os meses, não é? E olha o histórico, que é simplesmente você pega no seu extrato bancário de todas as operações da empresa e você vai identificar item por item tudo que foi entradas e saídas de dinheiro da empresa. As entradas, obviamente, são as vendas, não é? Você vai tirar lá todas as vendas que você recebeu na sua conta e de abril, e você vai colocar todos os custos identificados do mês de abril. Olha, eu paguei X da conta de energia. Olha lá. O custo da folha foi Y. Olha lá. Eu paguei R$500 pela manutenção do ar-condicionado da minha empresa. Olha lá. Então, eu tenho que identificar todas essas saídas de caixa da minha conta, não é? E vou então agrupar todos esses movimentos por categoria, naquelas categorias que falaram no primeiro bloco, que é quais é que são as saídas de dinheiro que foram para pagar os custos fixos, o aluguel, a folha, a conta de energia, manutenções, o contador, advogados, etc. E quais é que foram os custos os pagamentos que eu fiz que dizem respeito a custos variáveis. Então são das compras de mercadoria, packaging, sacolas, oferta, etc. E também, obviamente, vou identificar o que é que eu paguei de impostos. Muito importante a gente identificar claramente quanto é que eu paguei naquele mês de impostos. Aí está. Esses são os cálculos principais a serem feitos, Esses então, são os cálculos principais. Aham. E mesmo que você não saiba muito bem como agrupar e como classificar, será que isto é um custo fixo, será que é variável? Não importa, o que é importante é que você registre lá. Quando você depois olha para os números, você imediatamente vai identificar, face ao seu nível de vendas, quais é que são os itens que estão muito altos em termos de custos. Você claramente precisa ter uma intervenção, definir uma estratégia de lugar, quais é que são os itens que estão bem, ok? Está em nível aceitável para o meu nível de faturamento, e quais é que são outros que até eventualmente eu posso aumentar, que não é só baixar o custo, eu às vezes posso. Por exemplo, será que se eu contratar mais uma pessoa eu consigo vender mais? Então eu vou ter mais custos, mas também vou aumentar vendas, não é? Então não é só baixar os custos, não é? Será que se eu aumentar a área de exposição da minha loja, se eu alugar a loja do lado, eu consigo vender mais? Sim. Será que se eu ter mais produtos expostos, eu consigo vender mais? Eu vou ter mais alguns que têm produto, mas depois vou ter mais vendas. Então não é só necessariamente para baixar os custos. O que importa no final do dia é o lucro, não é? E esse lucro, se eu vou comprar mais produto, e se eu vou contratar mais funcionários, mas eu vou vender mais e gerar mais lucro, fantástico. Queremos aumentar os custos, entendeu?
Mas eu só Entendi. posso tomar essas decisões se eu realmente conseguir olhar, primeiro recolher toda a informação, colocá-la na planilha e olhar para ela e então ter essa atitude crítica de Sim. pensar isto faz sentido, está algo demais, está baixo demais, o que é que pode ser feito para melhorar? Sim. Essa é uma forma muito simples, rápida, você não precisa fazer nenhum curso de economia e finanças para dar o seu DRE, e qualquer pessoa consegue fazer, basicamente. É só analisar o seu extrato, claro que você tem que ter todos os movimentos financeiros da sua empresa registrados, seja no extrato bancário, seja se você recebeu vendas a dinheiro, você tem que ter essas vendas registradas para não faltar nenhum detalhe nessa análise, né? Perfeito, Mas a é um partir serviço daí, que você dá tem para que ser organizar. terceirizado, né? Se o empreendedor não souber fazer esses cálculos, né? Fazer essa parte Claro. contábil da empresa, ele pode estar contratando alguém que trabalhe com contabilidade, um contador, Com né? certeza, não, e deve, porque o contador ele vai fazer um DRE que muitas vezes até é obrigatório, vai apresentar resultado da empresa às autoridades fiscais, não é? Então o DRE Sim. vai sempre ser necessário. O que eu estou falando é que mesmo que você não tenha esse contador todos os meses, não é? Você próprio, de uma forma simples, consegue criar essa fotografia, esse raio-x da empresa. Claro, se você está com dificuldades, pede ajuda. Sim, Pede ajuda com ao seu certeza. contador, pede ajuda a um amigo empresário que você tem e que Sim. provavelmente saberá lidar com isso, mas não deixa de fazer, porque realmente é um instrumento muito precioso para nós gerirmos as nossas empresas. Sim. E Pedro, as despesas não operacionais, o que seriam? Muito bem, despesas não operacionais são aquelas despesas que não têm a ver com a atividade do dia-a-dia do negócio. Vou dar um exemplo. Eu contraí um empréstimo para montar uma loja. Então, eu todos os meses vou ter que pagar ao banco uma prestação do empréstimo com os juros, não é? E isso acontece porque eu pedi esse empréstimo para montar a loja, mas isso é tipicamente uma despesa não operacional, porque ela não tem nada a ver com a atividade, tem só a ver com o facto de que, na minha decisão de investimento, eu decidi não entrar com fundos próprios, mas pedir um empréstimo. E isso vai-me gerar um custo, uma despesa, não é? Mas que não é uma despesa operacional, ela não tem a ver com a natureza do negócio. Porque se eu tivesse posto fundos próprios, eu não teria essa despesa. Isso foi uma decisão de investimento, que pode fazer sentido, pode fazer menos sentido, mas não importa se fez ou se não fez. Aconteceu, eu vou ter esse compromisso, eu tenho que pagar e tenho que registrar esse gasto, não é? Isso é tipicamente um gasto não operacional. Perfeito. Então, é de extrema importância ter ali sempre um relatório, uma planilha detalhada para controle gerencial, né? Com certeza, com certeza. Isso é mesmo que você não consiga, tenha dificuldades em montar um DRE naquele momento, não deixa nunca de ter todas as suas despesas, todos os gastos bem registrados, para que depois você possa pedir a alguém que o ajude a montar esse DRE, mas você precisa ter essa informação toda organizada. Isso é de extrema importância. E Pedro, eu sei que você já deu aí várias dicas para os nossos telespectadores, inclusive sobre a importância da DRE, mas aí eu te pergunto só para a gente, né, poder fechar sobre esse assunto, qual é a dica que você dá para quem busca ter mais eficiência na gestão da empresa? Uma dica aí sobre gestão de negócios mesmo. Olha, a dica que eu daria, e vou dar essa dica porque eu lido com muitos empreendedores individuais que têm o seu negócio, não têm grandes equipes, que têm uma estrutura pequena, é escolha as suas batalhas. Você não vai poder fazer tudo perfeito. Tentem identificar o que é realmente importante para o seu negócio ter sucesso e se foca em 2, 3 coisas e não em 1000, porque você não vai ter tempo, não vai ter energia e provavelmente você não vai conseguir fazer 1000 coisas bem. Então, mais vale fazer 3 coisas muito bem e provavelmente o seu sucesso vai ser maior do que fazer 1000 coisas. Então, o meu conselho hoje seria: se foca
escolhe as suas batalhas e se foca totalmente nelas. Sim, investir aí na saúde financeira da empresa faz toda a diferença para alavancar o negócio, né? Com certeza, se você não tiver uma empresa financeiramente saudável, você não vai conseguir crescer. Então é assim, no final do dia o negócio é para gerar grande. E então, se a empresa não está grande, ela não está no estado, você precisa entender porque é que ela não está no estado, colocá-la saudável, e só com uma empresa saudável é que você consegue voar mais alto e, enfim, crescer o seu negócio, expandir e alargar os seus horizontes. Tá certo, eu conversei com Pedro Nogueira, especialista em gestão de negócios. Pedro, muito obrigada, viu, por sua participação hoje aqui, por esse bate-papo esclarecedor. Obrigada. Obrigado, eu é que agradeço o convite. Eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência. Espero que esse papo de hoje tenha aí ajudado a você a alavancar ainda mais a gestão dos seus negócios. E eu te espero na próxima entrevista especial aqui no canal Empreender, que você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!